Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Muito bom dia, você que está em casa, nos assistindo. É uma felicidade tão grande estar com você em todas as manhãs e mais esta manhã abençoada por Deus. E vamos caminhar juntos, meditando nas palavras de Deus. É muito bom ter você conosco e quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia ao pessoal de casa que nos acompanha. Estamos aqui ao vivo nessa quinta-feira, dia 6 de agosto. Sim, já estamos no dia 6 de agosto. Agosto nem começou e já passaram Sei 6 disso. dias. Então a primeira semana já está acabando e você tem que estar aqui com a gente hoje porque teremos um papo muito legal sobre doutrina, a importância da doutrina. E eu quero saber de vocês, para a gente já ter essa conversa, esse entrosamento, essa interatividade. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está nos acompanhando no YouTube e agora também, novidade, no Facebook está sendo transmitido. Você que está aqui na página da igreja no Facebook, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso programa Manhã IPP, todo dia a partir das 10 ao vivo, uma conversa sobre temas específicos, temas que precisam ser conversados. Então, para a gente aprender um pouquinho mais, todo dia às 10. E hoje falaremos sobre a importância da doutrina. Eu quero saber de vocês já com a nossa enquete do dia. Você acha que precisa de doutrina? Essa coisa de doutrina aí é só para o pessoal ficar falando nas igrejas e tal? É um negócio muito pesado? Ou você não sabe direito do que é? Eu quero saber, você acha que precisa de doutrina? Essa é a nossa enquete do dia. E hoje vamos falar sobre pontos interessantes da importância da doutrina. E para falar conosco, nós convidamos o marido da Marcele Quirino, o pastor Felipe Quirino. A gente fala, a gente puxa para a mulher porque a gente se identifica, né? A Marcele, ela participa tanto no Diário de Eva, eu acho que vocês já devem ter visto ela por aqui. Se não viram ainda, aguarde um programa, com certeza ela está voltando. Mas o pastor Felipe Quirino, um casal muito querido por nós aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu acho que eles já são daqui, não sabe? Brincadeira, tá, pastor? Vai falar para a gente da importância da doutrina. O pastor Felipe, ele é pastor auxiliar na primeira Igreja Presbiteriana do Brasil de Itajaí, Santa Catarina, e está pastoreando a congregação presbiteriana de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E como eu falei, marido da nossa querida Marcele Quirino, pai do Danilo e pai do Miguel. Bom dia, pastor Felipe, tudo bem? Muito bom dia, é um prazer estar com vocês e queria agradecer desde já o convite e espero que o nosso encontro aqui sirva para a nossa edificação. Grande abraço a você, Lídia, ao Pedro e a todos que nos assistem nesse momento. Amém, obrigada, pastor, é muito bom tê-lo conosco. Eu lembro que um dia não consegui assistir o culto da igreja aqui, eu assisti um culto que o senhor estava pregando lá e foi muito bom, graças a Deus. Vamos falar então, pastor, um pouquinho da importância da doutrina, né? O senhor quer comentar um pouco a importância da escolha desse tema, por favor? Eu tenho acompanhado, né, o desenvolvimento da TV IPP e, em especial, os temas que vocês têm trabalhado. E, de fato, o tema doutrina, ele é um tanto desafiador para o nosso tempo, porque muitos têm rechaçado a ideia de ser doutrinados, né? Muito por causa do espírito do nosso tempo. Mas não é verdade que a doutrina é algo ruim e que deve ser rejeitada pelos homens, né? E nós veremos que a palavra de Deus é a doutrina pura, a doutrina, a sã doutrina, até tem aí um programa de vocês, né? Uma série de estudos bíblicos baseada nesse título, né? Sã doutrina. Então, eu creio que nós faremos uma boa investigação nesse tempo que passaremos juntos e também seremos motivados a nos aprofundar na doutrina da palavra de Deus. É verdade. E já quero aproveitar e pedir para o senhor nos explicar, então, o que é doutrina. Muito bem. Se nós buscarmos nos dicionários, né, em geral, o significado de doutrina é aquele conjunto de ideias básicas de um sistema, seja ele filosófico, político, religioso, econômico,
e jurídico. Nós ouvíamos mais falar sobre doutrina jurídica, né? Por exemplo, na fala dos nossos magistrados, quando eles apareciam na TV. No entanto, recentemente, com a politização de uma geração, né, volta nessa ênfase na política, na geração atual, nós passamos a ouvir de novo o aspecto de doutrina sendo proferido e, em geral, não é algo muito bom, muito gostoso de se ouvir e de se praticar. Sempre que esse tema está em voga no mundo, sempre vem embasado e confrontado por não ser algo bom, de estar sob, né, uma doutrina. O espírito do nosso tempo tem essa tendência de considerar qualquer tipo de doutrina como opressiva, pois rejeita padrões antigos, tratando-os como obsoletos. Então, se você, em geral, tem conversado aí, hoje nem tanto mais por conta do distanciamento social, mas você já ouviu muito, né? Pessoas se referindo à doutrina como algo opressivo, como algo obsoleto e que precisa ser, da qual as pessoas precisam ser desescravizadas, né? Libertadas para ter uma nova mente, um novo jeito de pensar. No entanto, o conceito bíblico sobre doutrina deve ser visto por nós com bons olhos, porque a palavra de Deus nos ensina sobre a doutrina de Deus. Não é mentira que doutrina é sim um conjunto é um sistema, né, de ideias, de preceitos, de questões básicas sobre a religião. E é a religião que se relaciona com Deus. Então o Senhor Deus se revelou aos homens por querer se relacionar com estes homens, e esta revelação compõe a doutrina de Deus. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos observar essa ideia de doutrina. Por exemplo, Moisés, já em Deuteronômio, fazendo um cântico ali, em Deuteronômio 32, ele inicia dizendo, olha, ouçam essa doutrina, a minha doutrina é pura. Só que aí adiante ele vai dizer em que consiste a sua doutrina. Não é própria, mas é tudo aquilo acerca do Senhor Deus. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, nós veremos essa questão da doutrina. E em ambos os testamentos tem um significado semelhante. Isso é bastante interessante, Lídia, Pedro, os nossos ouvintes, prestarem atenção. Em especial, essa geração mais jovem que está sendo lançada para essa inclinação de rejeitar qualquer tipo de aspecto doutrinário. Preste atenção. Na Escritura, doutrina tem um significado relacionado à instrução e ao ensino. No Antigo Testamento, aponta para o conhecimento por meio de um aprendizado. Isto é, há necessidade de um instrutor. No Novo Testamento, a palavra está mais relacionada ao ato de instruir, bem como o conteúdo que se ensina. Tem a ver, então, com o ensino. Respondendo mais objetivamente à pergunta, o que é doutrina? Tem a ver com o ensino. Doutrina é ensino. E nós estamos falando sobre, queremos falar sobre a doutrina de Deus, que está, sim, impressa em muitas páginas de livros, que pode ser ouvida em muitas pregações, em muitas palestras, mas a fonte permanece inalterável e inerrante, que é a própria palavra de Deus. Quando nós pensamos em doutrina, estamos falando de ensino. Quando relacionamos doutrina ao Senhor Deus, estamos falando sobre o ensino do Senhor Deus. E aqui eu devolvo a pergunta de vocês com outra pergunta. Por que, então, não nos aprofundar na doutrina de Deus? O conceito de doutrina cristã deve ser visto por nós, portanto, com bons olhos. A Bíblia se menciona a doutrina como sendo a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Senhor e a sã doutrina.
Doutrina como um sistema de exposição do ensino bíblico cuja fonte é a própria palavra de Deus. Talvez o sistema mais conhecido nosso sobre sobre a própria doutrina, um sistema de exposição desse é aquele chamado de teologia sistemática. Nós todos já conhecemos esses termos e muitas igrejas têm ensinado isso. E a verdade é que a teologia sistemática tem por propósito, e deve ter, expor o que a Bíblia fala sobre ela, sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja e sobre as coisas do fim. Aí a gente separa em 7 teologias sistemáticas. A verdade é que quanto mais próximo ao ensino bíblico, melhor será esse sistema. E exige um esforço também, né? Sim, e como o pastor falou, né, é algo de ensino, de prática que você passa, né? E na Bíblia até fala em Atos 2, né, que é a igreja que a gente sempre gosta de falar, da igreja primitiva, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E algumas traduções também vêm como ensino. E eu queria saber nessa linha, pastor, na vida prática, qual que é a importância da doutrina na vida prática e na formação de conhecimento? Qual que é a importância da doutrina na vida prática e para a formação de conhecimento? Uma vez que a gente considerou o fato de que doutrina é igual ao ensino da palavra de Deus e deve emergir, né, da palavra de Deus, então ela é essencial. Não há apenas uma importância, mas ela é fundamental para a vida cristã e para a formação do conhecimento. O Senhor abençoou o seu povo, nós todos, né, ao levantar durante a história do mundo homens que, capacitados por ele, produziram um conteúdo teológico muito vasto e muito fundamentado nas Escrituras. E aí nós podemos fazer uso destes métodos, podemos fazer uso deste conteúdo que vem da palavra de Deus. Qual é a importância disso para a formação do conhecimento? A primeira coisa é que, conforme crescemos no conhecimento da palavra de Deus, o primeiro objetivo que a gente alcança é a nutrição da nossa fé. Então, eu gostaria de motivar todos nós, né, a que nos aprofundemos no conhecimento da doutrina de Deus revelado na palavra e as suas aplicações em livros, palestras e seja os outros meios que nós temos hoje à mão. Porque isso serve para a nutrição da nossa fé. Segunda coisa que eu gostaria de considerar é que a importância da doutrina para a nossa vida e para a formação do conhecimento se revela também no aprofundamento do conhecimento de Deus, que, segundo Pedro, na sua segunda carta, quando ele escreve no capítulo 1, vai fazer com que a nossa fé seja frutífera. Para que nós não sejamos infrutíferos na caminhada cristã, é necessário que estudemos a doutrina de Deus. E o terceiro, e talvez esse eu gostaria de enfatizar, não por ser mais importante do que os outros, mas porque serve de alerta para todos nós. Crescer no conhecimento da palavra de Deus e entender que a doutrina tem importância na vida prática é porque ela nos protege contra falsos mestres e heresias. É interessante como os jovens, em especial de hoje, em algum momento, né, uma pequena porção dos jovens tem se distanciado da Bíblia em troca de livros teológicos, dos próprios teólogos, de influencers, né, digitais aí, e se afastam da Bíblia. O resultado é extremamente triste e prejudicial para a fé e para a igreja, porque essas pessoas não conhecem o conteúdo bíblico, mas apenas replicam aquilo que ouvem sem conferir na palavra se as coisas são de fato assim. Então, nós precisamos nos aprofundar na doutrina, porque isso trará crescimento para nós e trará firmeza na fé contra falsos mestres e heresias. Falsos mestres e heresias que são a marca do fim dos tempos, né? Então não podemos nos esquecer de que, se estamos vivendo nos últimos dias, nós teremos contato com esses falsos ensinos, falsos mestres. Daí a importância de uma sã doutrina cravada em nosso coração. Nossa, pastor, que bênção
Que bênção ouvir todas essas palavras e temos comentários também de pessoas que estão assistindo, gostando já. Quer comentar primeiro? Eu faço pergunta, Pedro, como é que a gente faz? Eu Porque está tão bom o vou. conteúdo, pastor, a gente quer agradecer já, porque está muito bom. Eu queria falar dos comentários do pessoal, porque tem muita gente que está adorando o tema. O Adriano falou: bom dia, irmãos, vivendo um dia de cada vez, lá em Fortaleza. E a Wanda falou: com certeza é muito importante essa doutrina. A Rita falou que muito interessante, nunca soube disso. Obrigada, pastor, por esse ensinamento. Deus o abençoe sempre. Eu achei legal que o Adriano Cardoso colocou que a doutrina é necessária para nortear a vida da igreja. Os ensinamentos bíblicos são fundamentais para fortalecer a fé e manter-nos firmes aos princípios e valores do reino, conforme o pastor acabou de falar, né? E o último comentário que eu queria ler aqui também a Paula Cruz falou que achou maravilhoso o conteúdo e que Deus abençoe e concorda com tudo que o pastor disse. Que bênção, né? Pastor, é algo que a gente até questiona, sabe por quê? Como que pode ser humano teimoso? A Bíblia fala que o coração é enganoso, né? Mas algo tão bom para as nossas vidas é o melhor que há na vida. Estudar, se aprofundar da palavra de Deus, a vida muda, é transformada, acontece tantas coisas boas, mas a gente tem tanta dificuldade para estudar e para se dedicar. E eu queria perguntar para o Senhor, por que é tão difícil? E também já faço uma observação aí no ponto se existe uma guerra espiritual nisso também, né? Mas, tirando a guerra espiritual que a gente está acostumado a falar, por que é tão difícil, pastor? A gente gostar de algo tão bom assim para as nossas vidas? Ou de se dedicar, né? Olha, o primeiro aspecto é esse mesmo, o último que você disse. Há sim uma batalha espiritual constante. Nós não devemos temer isso. Não é que nós vamos negligenciar esse fato. A Bíblia vai dizer em letras garrafais que a carne milita contra o espírito em nosso coração. O que eu digo que nós não podemos temer é que a própria Bíblia diz que é maior aquele que está em nós do que o que no mundo está. Nós temos o Espírito da verdade em nosso coração. Não podemos temer essa batalha porque ela já foi vencida por Cristo. A outra questão é que muitas pessoas acham difícil e até mesmo que não tem prazer, né, em estudar a doutrina, é porque tem uma má compreensão sobre o que realmente significa a doutrina bíblica. Você ponderou muito bem, Lídia. Se é algo tão fundamental, se é algo tão basilar para nós, por que nós não vamos, né, a fonte de todo bem que está revelado nas Escrituras para nós? Por que nós não nos aprofundamos lendo bons livros teológicos, procurando pessoas fiéis à Escritura em seus ensinos, por qualquer mídia que for, né? É porque muitas vezes nós temos uma má compreensão. Muitos foram ensinados de maneira errada que nós não poderíamos ler e nos aprofundar em estudos teológicos. Porque alguns dizem, né, que a letra mata, entendendo errado, né, o contexto em que isso foi dito, e aplicam isso ao estudo da doutrina. E isso traz uma má compreensão, e aí isso faz com que as pessoas repilam bastante, né, esse desejo. E é claro, lembrando de novo, o espírito do nosso tempo, que é essa ideia de tentar romper com tudo aquilo que vai sobrepor ou lançar uma carga sobre nós. Não nos esqueçamos que o Senhor Jesus nos disse que era para que nós tomássemos o seu fardo, tomássemos o seu jugo, a ideia do seu ensino, para que nós caminhássemos e encontrássemos descanso para as nossas almas. Ai, que gostoso, não dá vontade de parar de ouvir, né? É tão bom, é tão bom. Estudar a Bíblia melhor ainda é bom quando a gente consegue estudar sozinho. Eu tenho lido um livro que o Aconselhamento Bíblico me indicou, que incentiva muito as mulheres buscarem na palavra também, para a gente entender, interpretar a Bíblia com as próprias pernas. Assim, isso exige um esforço muito grande, né? E faz tudo sentido, vai tudo se ligando, assim, eu estou ouvindo o pastor e vai tudo se conectando, assim, é muito interessante. E eu achei bem legal aqui o comentário
da Mônica Maria Moura, falou: bom dia, que bem sobre esse tema. Sou líder de adolescentes e gostaria muito de levar essa lição para eles. Aí o vídeo ficará gravado, eu posso passar em sala na EBD? Eu vou responder esses dois primeiros, vai ficar, a gente vai subir depois aqui na íntegra no canal. Então, depois do almoço já vai ter o videozinho na Com íntegra esse aqui, tema. com um tema tudo certinho. Videozinho não, um videozão. Com esse tema lá para você. E pode passar na EBD. E eu queria usar esse comentário para te fazer uma pergunta, pastor. Como a Mônica falou que é líder de adolescentes, eu também estou com a camiseta aqui da UPA aqui de nossos adolescentes. E eu queria saber, existe alguma idade certa para aprender sobre doutrina? Então, depois de tal idade, eu posso começar a ver sobre doutrina ou não? Existe alguma idade ideal para você começar a se aprofundar mais nas questões doutrinárias? Olha, Pedro, eu gostaria de voltar àquele pressuposto que eu coloquei desde o início. É o fato de que a doutrina pura, a sã doutrina, é a palavra de Deus. Tendo isso em mente, a decorrência lógica não há idade limite para você começar a aprender doutrina. Tudo o que é chamado de doutrina está na palavra de Deus. O que nós temos, as categorias, os métodos de estudo, os símbolos de fé, por exemplo, que a nossa denominação sustenta e muitas outras denominações sustentam, eles devem ser sistemas de exposição da doutrina bíblica. Logo, Legal, né? desde a primeira infância, nós devemos ter contato com a doutrina. É dever dos pais ensinar seus filhos sobre os feitos do Senhor. Se nós nos lembrarmos do início do Salmo 78, nos versos 3 e 4, vai dizer, né, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos, né, os feitos do Senhor, as grandezas do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ao fazerem isso, os pais estão ensinando doutrina e podem crer que, por meio da ação poderosa do Espírito Santo, os seus filhos aprenderão e serão preparados para professar a fé em seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao longo da vida, com perseverança, o crescimento e aprofundamento na doutrina serão desfrutados e serão também perceptíveis. É interessante como nós temos alguns textos bíblicos, os nossos ouvintes podem, né, pesquisar depois. Temos alguns textos bíblicos que nos chamam a atenção para a necessidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Quando o Senhor Deus, por exemplo, institui a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, ele está explicando tudo aquilo para Moisés, depois Moisés deveria explicar ao povo, e lá adiante Deus vai dizer assim: quando o teu filho no futuro perguntar que rito é esse, vocês vão explicar para eles: nós fomos escravos e o Senhor nos libertou. Deuteronômio 6 vai dizer, não é? O Senhor é o único Senhor. Todas estas palavras você guarda e inculca na cabeça dos teus filhos, assentado pelo caminho e assim por diante. Paulo vai retratar a ideia de ensino dos filhos em Efésios capítulo 6, onde nós devemos ensinar a doutrina do Senhor. É claro, à medida em que nós vamos crescendo, nós vamos nos deparando e nos aprofundando mais. Então, podemos estudar com as crianças a soberania de Deus, por exemplo, na história de José. Né? Mais adiante, o adolescente vai ler um livro, vou citar aqui um livro, né? Deus é Soberano, por exemplo, do Arthur Pink. Aí ele vai dar aquele zoom em toda essa doutrina. É uma doutrina criada por Pink? Não, é uma doutrina bíblica, exposta e aplicada por alguém. Então, de novo, nós precisamos tirar da nossa mente essa ideia de um sistema puro e simples de doutrina, no que diz respeito à vida cristã. Porque a doutrina, na verdade, é toda a revelação, toda a palavra de Deus para nós. Então, não tem limite para iniciar alguém no aprendizado da doutrina de Deus. Nossa, que ótimo, pastor. E assim, quais os hábitos e práticas que podem nos ajudar? Porque é difícil, o ser humano é teimoso. Eu estou falando a começar por mim, pastor. Eu sei que é difícil a gente se disciplinar.
trocar um hábito, né? Enfim, quais os hábitos, as práticas que podem ajudar a gente a ter prazer nas escrituras? E se em algum momento que isso já vem automático, assim, depois que a gente pega esses hábitos e práticas? Como a ideia é hábito, é necessário disciplina. Então, é preciso ter uma progressão, um exercício constante. Então, eu quero destacar aqui duas coisas. A leitura bíblica diária e constante associada à oração. Isso é fundamental. Isso é o primeiro passo. Por mais que você não consiga ler um livro da Bíblia durante um dia, por exemplo, né? Tem pessoas que têm mais tempo e têm essa condição de ler rápido e com concentração. Não é o meu caso. Nem o meu. Mas, ainda que você tenha dificuldades, eu gostaria de incentivá-los a todos os dias. Tome a palavra de Deus, leia um trecho constante. Pegue um livro da Bíblia, leia-o sequenciado, associado sempre à oração. Se você consegue ler 3 versículos sem distração, e depois no 4º versículo você já começa a pensar naquilo que você vai fazer daqui a pouco, pare a leitura, ore, e no dia seguinte avance um pouco mais. Olha que É uma interessante, boa, né? disciplina, é Boa um dica. exercício constante que precisa ser praticado por nós. Essa é a primeira coisa e a fundamental. A segunda coisa é, você deve buscar livros, vídeos. Hoje tem tanta ferramenta, não é? Podcasts, palestras. Vá Boas, né, atrás. pastor? Você sempre precisa fazer como os bereanos, né? Confirmar nas escrituras se as coisas estão assim. Por favor. O princípio que está envolto nisso é o princípio da autoridade. Não há autoridade superior ao das escrituras. Por mais importante que aquele pastor, aquele palestrante ou aquela palestrante sejam, a autoridade final é das escrituras. Por mais interessante que pareça, nossas músicas, por exemplo, por mais interessante que elas pareçam, elas precisam passar pelo crivo das escrituras. Pensando em métodos, eu creio que há algumas sugestões, sim, que atendam às necessidades, né? Entretanto, nós precisamos considerar que somente o povo de Deus, verdadeiro, prestem atenção, terá prazer em estudar a palavra de Deus por causa da ação do Espírito Santo. O salmista vai dizer no Salmo 119, quanto amo a tua lei. Ela é o meu prazer, noite e dia. Nossa, que demais, hein? Que dica interessantíssima. Dicas interessantíssimas. Ganhamos o dia já, né, pastor? Sim. E tem mais comentários aí, né, Isso, Pedro? tá todo mundo comentando, eu tô achando bem legal. E tem uma pergunta bem interessante aqui da Elisângela. Bom dia, irmãos, graça e paz. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática e a fonte da nossa doutrina. Gostaria de saber do pastor se devemos juntar a isso também livros ou comentários de autores, né? O senhor acabou de falar, como é que fica essa junção entre a palavra de Deus e também os comentários ou os ensinamentos de outras pessoas, né? Nós comentamos isso e precisamos considerar novamente. Nós temos que entender que livros, eles servem para nós ou como métodos de estudo da palavra, ou como aplicações de doutrinas bíblicas. Eles devem servir para isso. E aí nós podemos utilizar, né? Há ótimos livros, há irmãos que assim vivenciaram, né, na sua vida prática a doutrina bíblica e passaram por grandes tribulações e ao final da tribulação saiu um livro. É claro, ao ver como Deus o fez crescer, fará também com que nós cresçamos. Nós devemos utilizar, né? Mas procure sempre aqueles livros que passam pelo crivo das escrituras. Você pode até comprar um livro, começar a ler e dizer assim, esse texto não está dizendo isso lá nas escrituras. Aí guarda, põe lá no desapega, faz alguma coisa, né? De outro jeito, doa e adquira outros livros. Mas sim, é importante que tenhamos essas referências, inclusive por causa do conceito de comunidade da fé. Verem nossos irmãos, como eles entenderam, como eles viveram, e como com a vivência deles, eles também podem nos ensinar.
Nossa, bom demais. O pastor, quero fazer uma observação aqui. Quando eu for para Santa Catarina, que a minha tia mora lá, eu vi que ela está assistindo, eu quero ir lá fazer uma visita na igreja de vocês. Eu quero mandar um abraço para minha tia, que eu vi que ela está aqui assistindo, a Lauri mandou um abraço, e é de Santa Catarina. Quero visitar vocês, porque eu quero trocar umas ideias aí, que está muito bom esse papo. Agora eu quero te fazer uma pergunta, pastor, em relação às crianças. Como que a gente pode ensinar para as crianças essa importância da doutrina de forma que elas consigam entender a palavra de Deus? Olha, esse é um tema precioso para nós, e daria mais uns 3 programas para falar sobre isso, mas eu vou me conter aqui dizendo o Já fica o seguinte: convite. Fica o convite, é boa. quanto mais o tempo passa, mais ferramentas nós vamos recebendo, são disponibilizadas aos cristãos para o nosso crescimento espiritual. Com as crianças funciona do mesmo jeito. A história da igreja nos conta algo bastante interessante. Por que eu comecei dizendo essas coisas? Porque hoje invadiu a igreja uma falácia de que as crianças não têm um limite de suas idades para assimilar determinado tipo de ensino bíblico. O que acontece é que as crianças vão sendo colocadas de lado, vez após vez, sendo afastadas do conteúdo bíblico porque foi dito por alguém, por uma ciência pedagógica, por exemplo, que a criança não teria condições de entender aquilo ali. E essa é uma grande falha que muitos pais têm, na qual muitos pais têm caído. Para vocês terem uma ideia, a história da igreja nos mostra que a ferramenta mais eficaz para o ensino da doutrina para a criança era o catecismo. E, em especial, o breve catecismo de Westminster foi utilizado para o ensino das crianças. E tem adulto que não sabe metade das perguntas do breve catecismo, quanto mais suas respostas. A gente já ouviu esse comentário aqui, pastor. Na elaboração dos programas infantis, a gente fica surpresos com a sabedoria que as crianças têm. Eu precisava fazer esse adendo. É impressionante. Exatamente. Elas nos assustam, porque elas são capacitadas por Deus. Nós não podemos nos esquecer de que sim, nós precisamos arrumar um jeito de falar, mas nós não podemos diminuir a preciosidade do conteúdo bíblico para as crianças. Verdade. É precioso para elas. E elas vão assimilar, sabe por quê? Porque quem faz a obra é o próprio Deus, independente das ferramentas que a gente usa. Nós precisamos, mais uma vez, voltar ao conhecimento bíblico e à ideia de que as crianças precisam ser ensinadas. Ajustamos a maneira de ouvir, associamos, por exemplo, alguma ferramenta mais lúdica, mas o ensino bíblico não pode ser tirado da frente das crianças. Podemos utilizar materiais ilustrados, atividades. Hoje há músicas com base nas perguntas, por exemplo, aos presbiterianos aí, né? Com base nas perguntas do catecismo, do breve catecismo. Tem CDs completos que você pode soltar ali e a criança vai na repetição. Então, eu queria destacar 3 coisas. Primeira coisa, o culto doméstico. Essa é uma ferramenta valiosa nas mãos de Deus e nas mãos dos pais para que a criança seja ensinada. Segunda coisa, o testemunho dos pais diante dessa criança. E a terceira coisa, é necessário repetição. Fale uma vez, fale outra e repita. O Senhor Deus faz isso com os adultos, né? Repetindo muitas vezes a mesma doutrina, apontando os mesmos pecados. Por que nós não faremos isso com as nossas crianças? Muito bom, é verdade, que excelente. E eu achei legal o comentário também aqui do Adriano, que ele falou da importância da EBD, né, da Escola Bíblica Dominical, para esse ensino. E o que eu acho muito legal, agora eu vou falar até experiência própria, né? Às vezes a gente dá uma subestimada nesses ensinos na EBD, e é claro, é só o Espírito Santo que realmente realiza a obra, a conversão. Só que, falando da minha vida, quando eu entendi o agir de Deus e, enfim, mudei minha mente, eu já tinha todo aquele ensino que eu tinha da EBD. Então, quando eu comecei a caminhar mais na fé, você já perde um passo, né, um degrau
Eu digo isso para as pessoas mais velhas, que às vezes, não, mas eu vou ensinar meu filho, não sei se ele vai se converter, não sei, meu filho não gosta. Mas depois, caso o Espírito Santo habite nele, né, ele já vai ter esse conhecimento, essa bagagem, já vai ter passado, vai só relembrar algumas coisas e fazer mais sentido aplicar na vida, né, pastor? Mas esse Exatamente. conhecimento fica mesmo, né, na cabeça. E o Espírito Santo traz, né, Uhum. a memória, o ensinamento. Exatamente. Essa é a dinâmica dos nossos irmãos do passado, né? Nas escrituras você vai ver essa dinâmica. Os pais falando, ensinando e o Espírito Santo confirmando na plenitude do Olha que tempo, né? No legal, coisa sentido de linda. aquele tempo preparado por Deus para a conversão daquela pessoa, mas vem numa progressão, numa preparação para receber ali o selo do Espírito Santo no coração. Amém. Mas agora, pastor, eu quero só fazer um adendo aí que me veio agora. Para quem tem filhos, por exemplo, e não começou nessa caminhada desde pequeno, e talvez nem tenha esperança de que o Espírito Santo. Eu queria que o senhor dissesse alguma coisa para que essas pessoas tenham esperança do que o Espírito Santo pode fazer, mesmo não tendo essa caminhada, às vezes os filhos já estão grandes. Nós precisamos tirar um pouco os nossos olhos dos métodos. E alguém poderia dizer como outras coisas são verdadeiras, né? Então, se a criança não andar até tantos anos, agora a gente precisa fazer uma investigação. Isso não é verdade para a fé cristã. Por exemplo, se a criança não aprender da Bíblia até tantos anos, ela não vai se converter. Isso é uma inverdade. Então, a minha palavra a esses pais é que eles comecem urgentemente. Amém. Quanto maior a criança, maior o desafio. Mas o Senhor Deus tem nos mostrado, por meio dessa pandemia, que nós podemos abrir mão de muitas coisas e reaprender outras tantas, né? Então, é necessário que a gente finque os pés na palavra de Deus e comece. Quanto maior a criança, vai ser um pouquinho difícil, né? Assim, mais atribulado, mas o Espírito Santo tem poder para fazer aquilo que para nós é impossível. E o Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro, né? É verdade, comece hoje, né? Fica a dica, né? Bom É verdade. demais, muito, muito bom esse papo, pastor. Já fica o convite ao pastor Felipe, chamado por nós de Felipe Querido, que é pastor Felipe Querido. Felipe Querido. A Letícia até falou, esse pastor Felipe Querido. Já vamos fazer um convite para a gente falar também um pouquinho mais sobre a instrução em casa das crianças, mas sobre a doutrina também, pastor. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para todos que estão nos assistindo, para quem nos acompanha tanto no YouTube como no Facebook. Eu queria deixar uma mensagem não minha, mas do apóstolo João, e eu entendo que é totalmente necessário para o nosso momento, nosso tempo, a cada vez que temos mostras da vinda de Cristo, né? Está cada vez mais próximo, os sinais são cada vez mais visíveis, mais intensos. Não sabemos se é para a nossa geração, mas a certeza de que a palavra de Deus tem se cumprindo. Então eu queria encerrar lendo aqui a segunda carta de João, a partir do versículo 7, que diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa, preste atenção, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. É uma mensagem dura e é por isso que eu faço uso das palavras de João para que todos nós fiquemos em alerta. Meus queridos irmãos que nos assistem neste momento, precisamos nos aprofundar no conhecimento da doutrina de Deus revelado na palavra. Porque há muitas pessoas que estão tentando enganar o povo de Deus, mas nós não seremos enganados se estivermos
firmados na rocha que é Cristo e em sua doutrina revelada na palavra. Esta é a minha palavra final aqui, minha consideração final, motivando também os meus irmãos a se aprofundarem no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Muito obrigada, pastor. Que programa excelente, que ensinamentos. Quero agradecer a disposição do senhor. Eu sei que é difícil a gente conseguir tempo, mas você se dedicar a gente nessa manhã, de dividir o seu tempo conosco. E nós agradecemos em nome do Manhã IPP, do programa, e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a você, sua família, a Marcele querida, que estão sempre dispostos a caminhar e a trocar essas figurinhas importantes aí. Muito obrigada de todo o coração, um abraço nosso para vocês, para a Marcele também, para os filhos lindos, e até a próxima, pastor. Obrigada mesmo. Eu é que agradeço o convite, me ponho à disposição, sempre que possível, né? Mas estou à disposição de vocês, dos irmãos que nos ouvem. Muito obrigado também pelo convite. Um bom dia a todos nós e que Deus nos abençoe. E um grande abraço. Amém, amém. Que bênção, né, Bom Pedro? demais. Muito obrigada. E olha só, agora a gente vai para a dica de leitura de hoje, que tem a ver com tudo isso que a gente falou agora. O livro é O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer. J.I. Packer, falei certo. É um livro transformador de vidas, onde o pastor tem aprofundado a fé e o entendimento de milhões de pessoas em todo o mundo, explicando quem é Deus e como podemos nos relacionar com Ele. Packer divide o seu livro em 3 partes. A primeira, ele dirige a nossa atenção para como e por que conhecermos a Deus. A segunda parte, ele destaca os atributos de Deus. E a terceira parte, os benefícios usufruídos por aqueles que o conhecem intimamente. O Dr. Packer diz que seremos cruéis conosco mesmo se tentarmos viver neste mundo sem conhecer a Deus, a quem ele pertence e o que ele governa. Fenomenal dica do dia. E agora nós temos um vídeo preparado com muito carinho para você, né, Pedro? É isso. A Tainá, ela esteve fazendo essa cobertura do retorno dos nossos cultos, né? Então, os cultos retornaram com a capacidade reduzida, mas sim, além do culto ser transmitido, temos a presença aqui, né, física das pessoas. Você quer participar? Entra no site da igreja e se inscreve por conta da limitação. 2 passos, distanciamento social, está tudo sendo feito com o maior carinho, o maior cuidado, para que continuemos com saúde. Então, Tainá, conta pra gente um pouco melhor como está sendo essa nova volta. E de repente o mundo parou. Um vilão invisível e silencioso trouxe medo, mas também trouxe inovação. E hoje o que todos dizem é: bem-vindo ao novo normal. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está retornando os cultos presenciais com esse jeitinho aí, desse jeitinho do novo normal. Uma das coisas mais maravilhosas dessa quarentena foi voltar para os cultos, sem dúvida nenhuma. E assim, a gente que tem uma vida online, quando vem para o presencial, vê a diferença que é estar na presença de Deus com os irmãos. Isso foi muito gratificante. E uma das coisas que eu posso dizer sobre essa questão da presença na igreja, foi maravilhoso participar da ceia do Senhor. Então, uma coisa assim que eu me emocionei profundamente, porque realmente foi algo assim que a gente vive quando, poxa, será que isso faz falta? Faz falta. Aí quando encontra com esse sacramento que é lembrado do sacrifício de Jesus na cruz, isso muda a nossa vida. E relembrar isso junto com os irmãos foi bênção, então foi emocionante. Aí naquele dia eu estava trabalhando aqui na igreja, fui 3 vezes participar da ceia, então foi muito gostoso, embora estivesse trabalhando aqui. Então realmente é uma alegria poder voltar à casa do Senhor.
Bom, para mim está sendo um pouquinho diferente, porque nós não estamos ainda na normalidade, mas estamos voltando pouco a pouco, gradativamente, a nossa comunhão juntamente com os outros irmãos. Eu creio que essas medidas tomadas dentro da nossa igreja está sendo muito relevante, porque estamos tendo o privilégio, pelo menos, de ver de uma forma distante, né, os nossos amados irmãos em Cristo. A experiência do culto online foi algo bem interessante. A gente sempre foi muito presencial aqui, quase nunca vimos um culto online. Normalmente sempre estávamos aqui. E começamos a ver o culto online. E eu achei que do início da quarentena até este ponto que estamos, teve uma grande melhora e foi algo que tocou muitas pessoas nesse momento de crise. E eu acredito que essa volta do presencial vai melhorar a fé de muita gente. Eu acho que foi um momento que trouxe esperança à volta à normalidade do que as pessoas estavam esperando. E eu acho que essa é a melhor parte do culto presencial, é ter essa esperança que as coisas vão voltar ao normal. Não precisa mais ficar trancado em casa, você já pode vir para cá, ver o culto com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos, sem ter que olhar para uma televisão ou para um celular. É verdade. Olha como é gostoso ver as pessoas felizes de voltar, né? O que o Doná falou agora, uma coisa interessante, que com a extensão da pandemia que não acabava nunca, a gente foi quase meio que perdendo a esperança. E o retorno, ele traz muita esperança para a gente, né? Muito bom o vídeo, o testemunho das pessoas que estão voltando. A gente está feliz mesmo. E aumentou a capacidade dos cultos agora, enfim. Olha só, mas eu quero ver agora o que você está comentando no chat aqui com o Pedro. O que as pessoas estão comentando, Pedro? Hoje tivemos muita participação, nossa, muito legal. A Mônica falou assim, glória a Deus, precisamos falar sobre doutrina e muito sobre doutrina a essa geração, pois o princípio da obediência tem sido negligenciado e até mesmo deixado. Assim sofrem consequências da desobediência. Eu tinha feito a pergunta da Elisângela, mas quando eu fiz a pergunta, ela mandou, o pastor já respondeu, obrigado. E a Wanda falou que os comentários sobre essas dicas também, né, de comentários, a Wanda falou, já vou fazer a propaganda, que é, os comentários do pastor Hernandes são muito bons e estou esperando os do pastor Arival. O pastor Arival também vai lançar uns livros com os comentários, então já fica a nossa dica aqui, né, nossa propaganda, mas é porque o conteúdo é bom, e se você achar que não é bom, faça como o pastor falou, seja bereano, procure e veja, mas eu posso te confirmar que é tudo centrado na palavra. E a Paula falou assim, verdade, pastor, estudamos aqui em casa com o Miguel, de 9 anos, vamos lendo a Bíblia e tirando as dúvidas dele. Hoje ele já pega para ler sozinho e vai perguntando o que não entendeu. Muito legal, que bênção, Paula. Enfim, a Miriam, queria mandar um abraço para a Miriam, que está em Cruzeiro, CP, e está acompanhando todos os dias aqui o programa. E a Wanda também falou que aqui em Feira voltamos no domingo. Então é muito bom ter vocês aqui com a gente, é um prazer, né? É verdade. E Pedro, tem dá o Google, né? Que a gente quer saber. Tem muitas pessoas participando aqui, muitas pessoas fazem perguntas online no Google e a gente quer saber qual foi o assunto mais buscado nessas últimas 24 horas. Isso, dá um Google, o mais buscado nas últimas 24 horas. Nós vemos o que está na tendência, quais são os termos que o Google coloca lá como os mais pesquisados, os mais procurados, para a gente manter, para ficarmos bem informados e também para passarmos essas informações para vocês, porque provavelmente também vocês tenham pesquisado isso. O que de mais interessante, né, que tem nas últimas 24 horas, com mais buscas, é sobre a Selic. Todo mundo está querendo saber sobre a Selic. Selic é a nossa taxa básica de juros, né, taxa básica de juros no Brasil. Ela tem agora sua mínima histórica, porque ela foi reduzida de 2,25% para 2%. Como isso afeta muitas coisas na nossa economia, também toda a questão de investimentos, está todo mundo querendo saber o que muda com essa nova redução, e foi unanimidade do Copom para que isso seja feito. E então a Selic foi o termo mais procurado do Google entre hoje e ontem. Se você ficou curioso mais ainda, vai lá, dá um Google e procura mais para saber sobre essa redução da taxa Selic. Boa! E não para por aí.
separamos notícias interessantes e que podem ser importantes para você. Olha só, o Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira, dia 4, a lista dos pré-selecionados para o FIES e a segunda chamada para o ProUni. Os interessados devem consultar o site dos programas para conferir financiamento e bolsas de estudo. Lembrando que os pré-selecionados devem fazer a complementação da inscrição, que vai até às 23h59 desta quinta-feira, dia 6. Hoje, no caso, né? Então, até hoje à noite. E vale lembrar que também tem a lista de espera. Quem não foi selecionado na chamada única do FIES ainda pode disputar uma das vagas ofertada por meio da lista de espera, em que a inclusão é automática. Nesse caso, o prazo de convocação da lista de espera segue até às 23h59 do dia 31 de agosto. Então, se você se inscreveu, fique de olho para não perder as datas. Essas informações são do G1.globo.com e do site UOL. Então, fique ligadinho aí se você se inscreveu. Outra notícia interessante e gostosa é que ontem, quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, autorizou o funcionamento de restaurantes até às 22 horas em São Paulo. Na regra anterior, esses locais eles poderiam funcionar apenas até às 17 horas. E a medida vale a partir de hoje, quinta-feira, dia 6, só nas regiões que estão há pelo menos 2 semanas já na fase amarela do Plano São Paulo. O período de funcionamento continua restrito a 6 horas diárias, mesmo com a expansão do horário. Os estabelecimentos eles poderão optar pela abertura no período corrido ou fracionado, com abertura de 3 horas durante o dia ou 3 horas durante a noite, desde que acordado com as prefeituras. Ou seja, são 6 horas por dia e pode escolher 6 corridas, ou 3 de manhã, ou 3 à noite. Que notícia boa, né, gente? Para quem está esperando aquele jantarzinho assim, poder sair até as 22, então... Aí, abertos os restaurantes a partir de hoje em São Paulo até às 22 horas, alguns. Essas informações são do site Terra, revista Exame e site UOL. Então, ficam as notícias de hoje para você. E, Pedro, temos... E com todos os cuidados também, né, dos restaurantes, ajuda tanto o pessoal que está querendo sair de casa com cuidado e comer alguma coisa diferente, com o maior cuidado, e com os nossos irmãos que estão batalhando com seus restaurantes, né, durante esses tempos fechados. Então, que Deus abençoe essa volta, esse retorno, que não haja nenhuma infecção nos restaurantes e que vocês consigam comer comidas gostosas e os nossos irmãos que têm restaurante consigam oferecer para o público que eles não estavam conseguindo, né? É verdade, verdade. Muito bom voltar com os restaurantes. E agora nós queremos falar de algo muito mais importante que restaurantes, que é o retorno dos cultos, né, Pedro? E para falar conosco, a Tainá vai trazer mais explicações sobre o retorno dos cultos. Então, presta atenção aí. Olá, Lídia. Olá, Pedro. Olá, você que nos assiste e está disposto a aprender mais sobre a Palavra de Deus. As aulas da Escola Bíblica Dominical já retornaram neste domingo e desta vez estarão acontecendo através da plataforma Zoom. Os professores da melhor escola do mundo receberam um treinamento para tornar estas aulas mais especiais e ainda mais dinâmica. Para se matricular na nossa EBD, acesse ippinheiros.org.br/EBD. Só corrigindo, é a volta das EBDs que também acompanham os cultos, né? A volta dos cultos a gente falou antes e agora eu fiquei mais informada, até eu, né? Sim. Sobre as EBDs que voltam também. A gente está muito feliz por isso. Ficou ligada, né? Fiquei Nosso quadro é o ligada. Fique Ligado. Agora a gente já ficou ligada no retorno da EBD. Então, como a Tainá falou, entra no site da igreja para se inscrever também. Tem diversas salas. Então, todos os professores estão super bem preparados para interagir na plataforma. E é muito legal que temos bastante membros da igreja, mas também tem muita gente de fora que está participando com a gente. Você do Brasil inteiro, ligadinho agora virtualmente com a gente. É muito bom, gostoso
porque pode compartilhar essas experiências, né? E principalmente na EBD. É verdade, tem várias classes da EBD que você pode escolher, optar, né, de acordo com o seu interesse. Eu, particularmente, faço a de aconselhamento bíblico, que eu gosto demais, mas tem outras, tem para os jovens, adolescentes, casados, tem do Novo Olhar também, tem várias classes, está tudo no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aí é só clicar e está tudo lá explicadinho. E agora vamos falar desse dia importante para muitas pessoas que hoje estão comemorando aniversário. Hoje, dia 6 de agosto, quinta-feira. Quem está de aniversário da IP Pinheiros? A Annalise Teles Fonteles, a Isabela Sofiete Soares de Miranda, a Lívia Adelino de Souza e a Mercedes Ferreira Cavalcante, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Um grande abraço para você, com muito carinho da nossa igreja, do Manhã IPP, da IPP TV, para você toda a homenagem que é digna hoje de comemorar, glorificar a Deus pelo que Ele tem feito por esse ano que passou, agradecer, né? Um momento de agradecer tudo que Ele fez nesse ano que passou, e nós desejamos de todo o coração que seja um ano cheio de novidade de vida, com as bênçãos, e que o Senhor seja glorificado na sua vida. E você que está aí nos assistindo e está de aniversário também, receba o nosso carinhoso abraço com muito amor e carinho de todo o coração, meu, do Pedro, da equipe, da igreja toda, da IPP TV inteirinha. Eu falei, Lídia, no começo da semana que essa semana estava especial, estava repleta de temas e convidados que nós gostamos demais. E hoje, quinta-feira, amanhã vai ser sexta, o último dia da semana aqui do IPP TV. Claro, nossa programação continua, ela não para. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre paternidade, sobre o Dia dos Pais. E o convidado de amanhã é especial demais. Especialíssimo, Ele né, é Pedro? o cara que eu conheço melhor para falar sobre pais, porque é o meu pai. Amanhã meu Muito pai bom. vem aqui falar um pouco, Fernando Cera, vem falar um pouco sobre paternidade, sobre o Dia dos Pais e a perspectiva bíblica de tudo isso. E se ele estiver falando alguma coisa que não seja a realidade do lado de casa, eu vou falar aqui na lata, ó, não é isso não. Então, amanhã o programa vai ser bem legal, espero que vocês fiquem aqui com a gente amanhã às 10 horas, mais uma vez, Manhã IPP no ar, ligadinho com vocês, ao vivo. É verdade, e não é porque o Fernando Cera é pai dele que o Pedro está falando, é porque ele é nosso queridíssimo presbítero também, e a gente vai fazer perguntas, e mesmo que você não tenha mais o seu pai ou não teve, assista mesmo assim. A gente quer passar uma mensagem de carinho porque o nosso Pai maior é Deus, e mesmo que se ele não estiver aqui, vai valer a pena esse programa, vai ser muito gostoso com o pai do Pedro, né? Se o nosso pai não está mais aqui, ou se nunca teve, nós temos um Deus que é o nosso Pai, e a gente Amém. pega abraço dos pais emprestado, que amanhã a gente vai conversar com o Fernando Cera aqui para isso mesmo, tá bom, gente? Então, esperamos por você amanhã, não perca. E fique com a programação, 24 horas de programação da IPP TV, a sua TV missionária. Muito bom estar com você, o nosso abraço e fiquem com Deus. Fica aí curtindo a IPP TV e a gente espera você amanhã. Tchau, tchau.